Eu sou Ariadne Navarro. Acabei de enterrar minha avó, Leonora Navarro. Ela tinha 78 anos e nos despedimos dela hoje em um pequeno cemitério nos arredores de São Paulo. No funeral, enquanto as pessoas saíam do lado da sepultura, o advogado dela, Dr. Henrique Vasconcelos, me puxou de lado. Ele não disse muita coisa no começo, apenas se inclinou bem perto e sussurrou: "Sua avó não morreu de causa natural, Ariadne. Se você quiser a verdade, venha ao meu escritório depois que todo mundo for embora. Mas seja o que for, não conte para seus pais, nem para seu irmão. Você pode estar em perigo." Ele não esperou minha resposta. Apenas foi embora, me deixando ali parada com o coração acelerado. Eu não sabia o que pensar, mas algo na voz dele me fez segui-lo. Esperei até o último carro sair do cemitério. Depois dirigi direto para o escritório dele. Quando cheguei, o prédio estava escuro, exceto por uma luz no saguão. E ali, parado nas sombras perto da porta, havia um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha olhos que pareciam ter visto demais e estava me esperando. Eu congelei. Não sabia quem ele era, mas sabia que tudo estava prestes a mudar. Você já sentiu aquele momento em que percebeu que as pessoas mais próximas a você podem estar escondendo algo terrível? Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está assistindo. Se você já teve aquela sensação no estômago sobre a família, dê like e se inscreva. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Depois que o serviço ao lado da sepultura terminou, eu fiquei perto da fila de carros, fingindo ajustar meu casaco enquanto observava papai e Valéria. Eles estavam um pouco afastados dos outros, perto do monte fresco de terra. Eu não conseguia ouvir tudo, mas as vozes deles chegavam o suficiente no ar úmido. Valéria disse algo baixo e urgente se ela fosse no momento certo. E papai murmurou de volta: "Os papéis têm que estar prontos antes que alguém comece a fazer perguntas." As palavras me acertaram como um vento frio. Não peguei o resto. Eles se viraram quando me viram olhando, mas aquele fragmento ficou preso na minha cabeça. Parecia errado, como uma conversa que não era para mim. Pensei nas pequenas coisas que a vovó tinha feito nos últimos meses. Ela mantinha papéis importantes trancados em uma gaveta que nunca costumava trancar antes. Ela trocou a fechadura da porta do quarto uma vez, dizendo que era só por precaução, mas nunca explicou o que queria dizer. Eu tinha ignorado como coisa de idade, mas agora aqueles momentos pareciam mais pesados. Quando voltamos para casa no bairro tranquilo nos arredores de São Paulo, papai me chamou para a sala de estar. A sala ainda cheirava às travessas que os vizinhos tinham trazido. Ele colocou uma pilha grossa de papéis na mesa de centro e se sentou na minha frente. "Esses são para a procuração de saúde e finanças", disse ele. "É para podermos cuidar das coisas se você precisar de ajuda algum dia." A vovó teria querido isso. Valéria ficou ao lado dele, braços cruzados, o sorriso suave. Ela sempre falava sobre garantir que você estivesse protegida. "Ariadne, assine só onde estão as abas. É coisa padrão." Peguei a página de cima. A linguagem era densa, cheia de termos jurídicos. Havia uma cláusula sobre decisão substituta se eu fosse considerada incapaz de gerir meus assuntos. Não dizia nada sobre confissão, mas a redação parecia escorregadia, como se pudesse significar mais do que eles deixavam transparecer. Perguntei exatamente o que cobria. Papai descartou com um aceno. "Só rotina. Você não precisa ler cada linha. Somos família." Senti os olhos de Valéria em mim o tempo todo. O olhar dela não era caloroso. Era vigilante, como se estivesse medindo o quanto eu suspeitava. Coloquei os papéis de volta na mesa e esfreguei os olhos. "Estou exausta de hoje. Podemos fazer isso amanhã? Só preciso descansar." Papai assentiu, mas o sorriso de Valéria se apertou. "Claro, querida. Tome seu tempo." Ela tocou meu ombro quando saí da sala e os dedos dela pareciam frios. Fui para cima, para meu antigo quarto, o que a vovó mantinha pronto para mim sempre que eu visitava. Sentei na beira da cama olhando para a parede onde ela costumava pendurar meus desenhos de infância. Minha mente ficava repetindo aquelas palavras no cemitério. Se ela fosse no momento certo, não soava como luto, soava como cálculo. Pensei nas últimas semanas da vovó. Ela tinha ficado cansada, reclamando que o coração acelerava à noite. Parou de tomar o chá da manhã com tanta frequência, dizendo que não estava com o gosto certo. Eu tinha visitado ela uma semana antes de ela falecer e ela me puxou de lado na cozinha.
Se algo acontecer comigo, Ariadne, prometa que vai cuidar de si mesma. Não deixe eles te apressarem. Ela nunca disse quem eram eles, mas agora eu me perguntava. Lá embaixo, ouvi papai e Valéria conversando em vozes baixas de novo. A casa parecia quieta demais, como se estivesse prendendo a respiração. Tranquei a porta do quarto, algo que nunca tinha feito antes, e me deitei. Mas o sono não veio. Em vez disso, fiquei pensando nos papéis na mesa. Sabia que não podia assinar, sem entender o que realmente significavam. Na manhã seguinte, acordei cedo. Papai já estava na cozinha fazendo café. Valéria também estava lá, servindo uma xícara para mim. Ela me entregou com um sorriso. Você deve estar cansada. Beba isso. Vai ajudar. Peguei a xícara, mas não bebi. Coloquei no balcão e disse que precisava fazer uma tarefa. Papai perguntou que tipo. Eu disse que queria checar a casa da vovó, me certificar de que tudo estava bem. Ele hesitou, depois assentiu. Valéria me observou sair e senti os olhos dela nas minhas costas o caminho todo até a porta. Dirigi até a casa da vovó, a casinha pequena onde ela viveu por 40 anos. Estava vazia agora, os móveis ainda no lugar, o ar parado. Andei pelos cômodos, tocando as coisas que ela amava, a chaleira no fogão, os álbuns de fotos na prateleira. No quarto dela, encontrei a gaveta que ela costumava manter trancada. A fechadura ainda estava lá, mas a chave estava no mesmo lugar que ela sempre escondia, debaixo da tábua solta perto da cama. Dentro da gaveta havia extratos bancários, papéis de seguro e um caderninho pequeno. Abri. As páginas estavam cheias da letra caprichada dela. Ela tinha escrito datas e anotações. Chá com gosto amargo de novo. Coração acelerado depois do café da manhã. Valéria insistiu em fazer hoje. E então, perto do fim, não me sinto segura. Se eu partir de repente, cheque o chá e proteja a Ariadne. Minhas mãos tremeram enquanto lia. Não sabia ainda o que tudo significava, mas sabia que não podia ignorar mais. Saí da casa aquela noite sem acender nenhuma luz. A entrada de carros estava quieta e peguei a chave antiga da vovó do gancho perto da porta onde ela sempre deixava. A viagem até o escritório do Dr. Henrique Vasconcelos não era longa, só 20 minutos pelas ruas vazias do subúrbio. O prédio estava escuro quando cheguei, mas uma única lâmpada brilhava na janela do saguão. Estacionei e fui até a porta. Ela se abriu antes que eu batesse. Dr. Henrique me levou para dentro sem uma palavra, direto para o escritório nos fundos. O homem de antes já estava lá, sentado em uma das cadeiras de couro. Dr. Henrique fechou a porta e disse: "Este é Marco Ribeiro. Sua avó contratou ele há alguns meses." Marco assentiu, mas não sorriu. Parecia alguém que tinha passado muitas noites esperando por respostas. Ela veio até mim porque estava preocupada com algo na rotina diária dela. Ele disse que ela tomava chá de ervas toda manhã e começou a notar que o gosto estava estranho. Ela não queria acusar ninguém, então pediu para eu checar em silêncio. Tinha medo de destruir a família se estivesse errada. Ele abriu uma pasta na mesa e deslizou um relatório para mim. Era um resumo de laboratório de um serviço de testes privado. A página listava compostos na amostra que ela tinha enviado. A maioria eram ervas normais, mas havia uma linha destacada. Substância não identificada detectada, não consistente com composição herbal padrão. Análise adicional recomendada. Não era uma conclusão completa, nada definitivo, mas foi o suficiente para revirar meu estômago. Olhei para o papel. Isso ainda não significa nada, eu disse. Pode não ser nada. Marco se inclinou para a frente. Sua avó achou que era algo. Ela me disse que se algo acontecesse com ela de repente, eu deveria mostrar isso para você. Ela disse que você era a única em quem confiava para investigar. Balancei a cabeça. Meu pai a amava. Ele não faria. Não poderia. Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Ela não acusou ele diretamente. Só queria ter certeza. Por isso manteve longe da polícia. Não queria uma grande investigação destruindo a família. Senti a sala ficar menor. Minha mente voltou ao cemitério. Aquelas palavras meio ouvidas de papai e Valéria, ao jeito como Valéria me observou a noite toda. Pensei no rosto da vovó nas últimas semanas, pálido, cansado, mas ainda tentando sorrir quando eu visitava. Ela tinha me abraçado mais forte que o normal, como se estivesse se despedindo. Marco fechou a pasta. Não temos prova ainda, mas ela queria que você soubesse.
Se você decidir cavar mais fundo, eu ajudo. Se não, vá embora agora. Não respondi de imediato. Parte de mim queria correr de volta para casa e fingir que nada disso era real. Mas outra parte, a que lembrava dos avisos quietos da vovó, sabia que não podia. Olhei para Marco. O que fazemos agora? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me olhou como se esperasse eu decidir até onde estava disposta a ir. Fiquei sentada ali no escritório quieto, a lâmpada projetando sombras longas pela mesa. Marco esperou, paciente, mas sem pressionar. Dr. Henrique ficou perto da janela, braços cruzados, observando a rua lá fora. A chuva tinha começado de novo, batendo no vidro. Pensei na cozinha da vovó, no jeito como ela servia chá na xícara favorita dela, a que tinha a alça lascada. Ela sempre dizia que trazia boa sorte. Agora parecia que tudo que ela tocava estava contaminado. Finalmente falei. Mostre a amostra que ela enviou para você. Marco enfiou a mão na bolsa e puxou um saquinho pequeno lacrado. Dentro havia um frasco plástico com algumas folhas de chá e um resíduo em pó. Ela coletou isso da última leva. Ele disse que o laboratório encontrou a anomalia, mas precisam de mais tempo para teste completo. Ela não quis esperar. Peguei o saquinho, virando nas mãos. As folhas pareciam comuns, mas sabendo de onde vinham fez minha pele arrepiar. Ela realmente acreditava que isso estava acontecendo com ela. Acreditava, disse Marco. Ela escreveu tudo. Datas, horários, como se sentia depois de cada xícara. Era metódica. Por isso contratou mim para proteger você se ela não pudesse. Dr. Henrique pigarreou. Ela deixou instruções para você, Ariadne. Se você quiser, estão no cofre. Mas uma vez que pegar, não tem volta. Olhei para a pasta na mesa. O relatório me encarava de volta. As palavras frias e clínicas. Pensei no papai. Como ele carregava as compras da vovó quando ela estava cansada. Como ria das piadas dela. Poderia aquele mesmo homem estar escondendo algo tão sombrio? A ideia me deixou enjoada. Mas o rosto de Valéria piscou na minha mente. Os olhos vigilantes dela, o sorriso perfeito demais. E aquelas palavras no cemitério. Não eram sobre luto, eram sobre timing. Respirei fundo. Quero ver o que ela deixou. Dr. Henrique assentiu e foi até o cofre no canto. Girou o dial e puxou um envelope pequeno. Meu nome estava escrito na frente na letra da vovó. Dentro havia uma única folha de papel e um pendrive. O papel dizia: Ariadne, se você está lendo isso, eu parti. Confie em Marco. Ele sabe a verdade. O pendrive tem gravações e anotações. Não deixe eles tomarem tudo de você. Com amor, vovó. Segurei o envelope apertado. Minhas mãos tremiam. Marco me observou. Você está pronta para isso? Não estava, mas assenti mesmo assim. Marco me entregou o caderno e abri com dedos cuidadosos. As páginas estavam cheias da letra familiar da vovó, caprichada, levemente inclinada, do mesmo jeito que ela escrevia cartões de aniversário. Ela não tinha nomeado ninguém diretamente. Em vez disso, usava frases que só faziam sentido agora. A que serve o chá não é mais a mesma pessoa em quem eu confiava. Cada xícara carrega um novo tipo de dor. Ela descrevia os sintomas em detalhes quietos. Manhãs em que as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara. Tardes em que o cabelo caía em tufos na escova, noites em que o coração acelerava como se tentasse escapar do peito. Ela escreveu sobre como começou a guardar pequenas quantidades das folhas de chá depois de cada leva, escondendo em uma lata debaixo da pia. Uma anotação dizia: o gosto mudou de novo hoje. Amargo, quase metálico. Fingi beber tudo, mas derramei um pouco num frasco quando ninguém estava olhando. Ela mencionou enviar amostras para Marco, pedindo para testar em particular. Não posso ir às autoridades ainda. Família é frágil. Se eu estiver errada, vou perder tudo. Perto do fim, a letra ficou mais trêmula. Eles querem a casa e o dinheiro. Ariadne, não deixe eles te levarem também. Você é a única que sobrou que pode ver através disso. Ela não disse quem eram eles, mas o significado estava claro. Terminou com uma única linha. Se eu partir de repente, prometa que vai cuidar de si mesma. E Elias, ele não sabe. Fechei o caderno com a garganta apertada. Ela estava nos protegendo, eu disse, mesmo quando estava doente. Marco assentiu. Estava. Ela sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar que era alguém próximo. Por isso manteve quieto. Ele explicou o que tinha juntado.
Papai tinha feito alguns investimentos ruins alguns anos atrás, negócios imobiliários que deram errado. Valéria tinha pressionado ele a pedir mais empréstimos, prometendo retornos rápidos. A dívida cresceu e a vovó era a única que sabia a extensão completa. Ela tinha ajudado ele antes, pagando quietamente quantias menores. Mas dessa vez era demais. Ela suspeitava que Valéria estava manipulando a situação, encorajando o papai a tomar riscos que ele não podia pagar. A casa vale muito, disse Marco, e a apólice de seguro dela nomeia seu pai como beneficiário, com você e Elias na sequência. Se algo acontecesse com ela e depois com você, ele não terminou a frase. Não precisava. Pensei em Elias. Ele tinha só 28 anos, ainda descobrindo a vida. Papai e Valéria tinham mantido ele fora das discussões familiares sobre o testamento. Disseram que era coisa de adulto, mas eu tinha visto o jeito como ele olhava para eles, confuso, como se sentisse que algo estava errado, mas não conseguia identificar. Eles estão controlando ele também, eu disse. Ele não sabe nada disso. Marco concordou. Sua avó mencionou ele. Estava preocupada que ele ficasse no meio. Me recostei na cadeira, o caderno ainda no colo. O peso dele parecia mais pesado do que deveria. Imaginei a vovó sozinha na cozinha dela servindo chá em que não confiava, escrevendo essas palavras em segredo. Ela carregou tudo sozinha para nos proteger. Olhei para Marco. E se pudermos provar? Ele se inclinou para a frente. Precisamos de mais do que um caderno e um relatório parcial de laboratório. Precisamos pegar luz no ato ou pelo menos conseguir prova sólida, mas é arriscado. Se eles suspeitarem que você está sabendo, vão agir mais rápido. Sabia o que ele queria dizer. Se papai e Valéria achassem que eu era uma ameaça, poderiam tentar me silenciar do mesmo jeito que fizeram com a vovó. Pensei nos papéis que queriam que eu assinasse, a procuração que dava controle sobre tudo para eles. Se assinasse, estaria entregando as chaves do meu futuro e do de Elias. Não posso deixar isso acontecer, eu disse. Nem com Elias, nem com a memória da vovó. Marco me estudou por um momento. Então precisamos de um plano. Mas você tem que ter certeza. Uma vez que começarmos, não tem volta. Assenti. Eu tinha certeza. Ele delineou o básico. Eu voltaria para casa, agiria normal, fingiria que ainda estava de luto e confiando neles. Usaríamos o tempo para juntar mais provas, talvez montar um jeito de monitorar a casa ou descobrir o que mais havia nos papéis. A vovó tinha deixado instruções para isso também, escondidas no envelope. Abri o pendrive no computador do Dr. Henrique. Tinha arquivos de áudio, a voz da vovó, fraca mas clara, gravando os sintomas dia a dia. Uma gravação era da última semana dela. O chá estava mais forte hoje. Mal terminei. Meu peito dói. Ariadne, se você estiver ouvindo isso, lembre que eu te amo. Não deixe eles vencerem. A voz dela falhou no fim. Fechei o arquivo, lágrimas queimando meus olhos. Dr. Henrique me observou. Ela gravou isso para você. Queria que você soubesse que ela lutou. Enxuguei o rosto. Lutou. E eu vou terminar o que ela começou. Marco se levantou. Então vamos trabalhar. Saí do escritório com o caderno e o pendrive guardados na bolsa. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado. Dirigi de volta para casa devagar, a mente acelerada. Papai e Valéria estariam esperando. Eu tinha que representar meu papel perfeitamente. Quando entrei pela porta, a casa estava quieta. Papai estava na sala de estar trocando de canais. Valéria estava na cozinha. Ela olhou quando entrei. Tudo bem, Ariadne. Forcei um sorriso pequeno. Sim, só precisava de ar. Ela assentiu, mas os olhos dela demoraram na minha bolsa 1 segundo a mais. Fui para cima e tranquei a porta. Amanhã eu começaria a agir como se nada tivesse mudado, mas por dentro tudo tinha. Voltei para casa com o caderno e o pendrive escondidos na bolsa, tentando manter o rosto calmo. Papai estava na sala de estar rolando o celular. Valéria saiu da cozinha limpando as mãos num pano. Ela me olhou com aquele mesmo sorriso cuidadoso. Encontrou o que estava procurando? Sim, eu disse. Só precisava pensar. Sentei no sofá e respirei fundo. Estive pensando nos papéis, eu disse a eles. Vou assinar, mas primeiro vamos fazer algo pela vovó. Quero que a gente tenha um jantar hoje à noite. Leia o rascunho do testamento dela juntos. Fale sobre ela. Lembre os bons tempos. Parece certo. Papai pareceu surpreso, mas assentiu.
É uma boa ideia, Ariadne. Ela gostaria disso. Os olhos de Valéria se estreitaram só um pouquinho. Podemos fazer isso. O que você precisa? Sugeri que fizéssemos a refeição favorita dela. Frango assado com ervas frescas, do jeito que ela sempre fazia. Devíamos ir ao grande mercado no centro de São Paulo. Eles têm as melhores coisas frescas. Eu vou com vocês. Papai concordou na hora. Valéria hesitou. É um pouco longe. Podíamos só ir ao mercado local. Não, eu disse. A vovó sempre dizia que fresco faz diferença. Por favor, vamos fazer direito. Eles trocaram um olhar rápido. Papai deu de ombros. Tudo bem, vamos agora. Dirigimos até o mercado no centro de São Paulo, o grande com corredores largos e seções especiais. Ficava a uns 40 minutos da casa. Valéria sentou na frente, olhando para trás de vez em quando. Fingi não notar. Uma vez lá dentro, eu demorei. Andei devagar pela seção de hortifruti, pegando maços de alecrim e tomilho, cheirando cada um. Este cheira melhor, eu disse, segurando um maço. Valéria suspirou, mas não disse nada. Perguntei ao balconista sobre as melhores ervas para assar, depois fui para o balcão de carnes. Fiz perguntas sobre o frango orgânico ou caipira. Quanto tempo para cozinhar? O balconista falou por 10 minutos. Valéria batia o pé. Continuei. No corredor de vinhos, peguei garrafas lendo os rótulos com cuidado. A vovó gostava deste Cabernet, eu disse. Você acha que é a safra certa? Papai assentiu distraidamente. Valéria checou o relógio. Devíamos voltar logo. Só um pouco mais, eu disse. Quero que isso seja perfeito. Estiquei por quase 2 horas. Valéria ficou mais impaciente, o sorriso sumindo. Papai tentou me apressar, mas eu ficava achando coisas novas para olhar. Quando saímos, o céu estava escuro. No caminho de volta, Valéria ficou quieta. Ela ficava me olhando pelo retrovisor. Quando estacionamos na entrada, ela se virou para mim. Você parece diferente hoje, Ariadne. Tudo bem? Sorri, só tentando honrar a vovó. Ela não pareceu convencida. Dentro subi para meu quarto. Chequei a bolsa. Tudo ainda estava lá. Sabia que a equipe do Marco tinha tido só uma janela curta enquanto estávamos fora. Eles tinham conseguido instalar câmeras na cozinha e uma no canto da sala de estar. Não era perfeito, só 2 ângulos, mas era alguma coisa. O risco era alto. Se Valéria ou papai notassem algo fora do lugar, estaria acabado. Sentei na cama, coração acelerado. Tinha comprado tempo para nós, mas sentia a tensão crescendo. Os olhos de Valéria tinham me seguido a viagem toda como se ela tentasse descobrir o que eu sabia. Papai parecia alheio, mas eu me perguntava o quanto ele realmente entendia. Pensei em Elias. Ele tinha me mandado mensagem mais cedo perguntando se eu estava bem. Ainda não tinha respondido. Não queria arrastar ele nisso até ter certeza, mas vendo como papai e Valéria mantinham ele longe de qualquer decisão familiar me preocupava. Eles estavam controlando ele também do jeito deles. Olhei para o caderno de novo. As palavras da vovó me encaravam de volta. Não deixe eles te levarem também. Eu não deixaria. Amanhã eu fingiria. Mas hoje à noite tranquei a porta e tentei dormir. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Desci e encontrei Valéria na cozinha. Ela estava fazendo café. Papai estava fora checando a correspondência. Sentei à mesa e disse: estou pronta para assinar os papéis hoje, mas vamos ter certeza de que tudo está claro primeiro. Quero revisar juntos. O rosto de Valéria se iluminou. Claro, vou pegar. Ela saiu da sala e voltou com a pilha. Espalhamos na mesa. Fiz perguntas sobre cada página, fingindo confusão. O que significa esta parte sobre decisão substituta? Perguntei. É só caso você fique incapaz de lidar com as coisas sozinha, disse Valéria. Nós interviríamos para ajudar. Assenti devagar. Faz sentido. Só quero ter certeza. Papai entrou e sentou. Revisamos os documentos linha por linha. Eu arrastei, pedindo explicações em cada cláusula. A paciência de Valéria diminuiu, mas ela respondeu. Papai pareceu aliviado que eu estava cooperando. Quando terminamos, assinei onde eles apontaram. Minha mão tremeu um pouco, mas escondi. Pronto, eu disse. Está feito. Valéria sorriu. Obrigada, Ariadne. Isso vai facilitar as coisas. Levantei. Vou descansar agora. Vejo vocês depois. Voltei para meu quarto. As câmeras estavam no lugar. Os papéis estavam assinados.
Agora só precisava esperar eles fazerem o próximo movimento. Acordei cedo, a casa ainda quieta, exceto pelo zumbido suave da geladeira lá embaixo. Fiquei na cama por alguns minutos, respirando devagar, preparando o rosto. Quando finalmente desci para a cozinha, papai já tinha saído, provavelmente fazendo tarefas. Valéria estava lá lavando louça da noite anterior. Ela olhou quando entrei. Bom dia, Ariadne. Você parece cansada. Estou, eu disse, esfregando os olhos. Não dormi bem. A vovó tem estado na minha cabeça. Ela assentiu, a expressão simpática. É normal. Quer um chá? Posso fazer o blend de ervas favorito dela. Sentei à mesa. Sim, por favor. Exatamente como ela fazia. Valéria se virou para o fogão. Encheu a chaleira e colocou no fogo. Observei as costas dela enquanto ela pegava a lata de folhas soltas de chá. A chaleira clicou ao aquecer. Ela se movia devagar como se tentasse ser cuidadosa. Fingi checar o celular, mas meus olhos ficaram nela. Quando a chaleira apitou, ela derramou a água sobre as folhas no bule. Depois deu um passo para o lado, fora da minha linha de visão direta, perto do balcão onde ficava o suporte de temperos. Ouvi um tinido fraco, algo pequeno sendo aberto. Levantei quieta e andei até a pia, fingindo pegar um copo de água. Enquanto passava pelo balcão, vi ela. Tinha um pequeno frasco de vidro na mão, derrubando uma pitada de pó branco no bule. Os movimentos eram rápidos, praticados. Meu coração bateu forte contra as costelas. Congelei por um segundo, depois continuei até a pia. Ela não me notou atrás. Enchi o copo, dei um gole e voltei para a mesa. Valéria se virou com o bule e 2 xícaras. Serviu uma para mim primeiro. Aqui está, disse ela, colocando na minha frente. Cuidado, está quente. Enrolei as mãos na xícara. O vapor subia, carregando o cheiro herbal familiar. Levei até os lábios, mas minha mão tremeu. Baixei de novo. Desculpa, eu disse. Ainda estou desajeitada esta manhã. Coloquei a xícara rápido demais. Ela tombou, chá derramando pela mesa e no chão. Valéria pulou para trás. Ah, não. Desculpa tanto, eu disse pulando de pé. Sou um desastre. Você pode fazer outro? Por favor, eu realmente preciso. Valéria olhou para o derramamento por um momento. O maxilar dela apertou, mas forçou um sorriso. Claro. Deixa eu limpar isso primeiro. Ela pegou um pano e limpou a mesa. Ajudei, as mãos tremendo de verdade agora. Ela encheu a chaleira de novo e começou do zero. Dessa vez fiquei mais perto, observando cada movimento. Ela pegou o frasco de novo quando achou que eu não estava olhando. O pó entrou, só uma quantidade pequena, mas o suficiente. Serviu a 2ª xícara e me entregou. Experimenta esta. Peguei. Meus dedos tremiam tanto que o chá balançou. Levei até a boca perto o suficiente para o calor tocar meus lábios. Por um segundo pensei que poderia realmente beber só para testar se ela me pararia. Mas não. Coloquei devagar. Obrigada, Valéria, eu disse. Vou tomar um gole daqui a pouco. Ela me observou por um longo momento. Tem certeza de que está bem? Sim, eu disse, só cansada. Me recostei. A xícara fumegava na minha frente. Sabia que Marco estava assistindo pela câmera no canto da cozinha, mas o ângulo era limitado. Uma visão clara do balcão, mas não perfeita. Se ela tivesse sido mais rápida, ou se eu não tivesse entrado, a prova talvez não fosse suficiente. O risco parecia alto demais. Um movimento errado e tudo poderia desmoronar. Valéria voltou para a pia, lavando o bule. Olhei para a xícara. O chá parecia inocente, mas eu sabia melhor agora. Minhas mãos ainda tremiam. Pensei na vovó. Quantas vezes ela tinha sentado nesta mesma mesa, bebendo algo em que não confiava. Eu precisava acabar com isso logo. Levantei e fui para a sala de estar. Papai tinha voltado, sentado no sofá. Ele olhou. Tudo bem? Sim, eu disse. Só tomando um chá. Ele assentiu e voltou para o celular. Sentei na frente dele. Valéria entrou 1 minuto depois carregando a própria xícara. Sentou ao lado de papai. Você devia beber antes que esfrie, ela disse. Peguei a xícara de novo. Minha mão tremia. Levei perto, fingindo soprar. Depois coloquei de volta. Na verdade, acho que vou esperar um pouco. Meu estômago não está bom. O sorriso de Valéria apertou. Como quiser. Fiquei ali um tempo conversando sobre nada. Se os vizinhos, qualquer coisa para preencher o silêncio. Papai parecia relaxado.
Valéria ficava olhando para minha xícara. Sabia que ela esperava eu beber. A câmera capturou tudo, mas o ângulo não era ideal. Marco tinha me avisado sobre isso. Se o pó não estivesse visível com clareza, poderia não valer. Eu tinha que garantir que fizessem de novo ou achar um jeito de conseguir prova melhor. Pensei em Elias. Ele estava lá em cima, provavelmente ainda dormindo. Não tinha visto ele desde a noite anterior. Me perguntava se ele sabia de algo. Papai e Valéria tinham mantido ele fora de tudo. Disseram que o testamento era privado, mas ele era parte desta família também. Me desculpei e subi. A porta de Elias estava fechada. Bate de leve. Ele abriu, parecendo sonolento. Ei, disse ele. Você está bem? Sim, eu disse, só checando você. Ele esfregou os olhos. Mamãe e papai estão agindo estranho. Ficam perguntando se conversei com você sobre os papéis. Assenti. Eles estão me pressionando para assinar coisas. Estou cuidando. Ele franziu a testa. Que coisas? Nada importante, eu menti. Só coisas de família. Ele não pareceu convencido, mas não pressionou. Me avise se precisar de ajuda. Abracei ele rápido. Avisarei. Lá embaixo, Valéria estava esperando. Você devia beber seu chá, ela disse. Vai ajudar você a relaxar. Peguei de novo. Dessa vez fingi tomar um gole. O líquido tocou meus lábios, mas não engoli. Coloquei de volta. Tem um gosto um pouco estranho, eu disse. O rosto de Valéria mudou só por um segundo. Depois sorriu. Talvez seja o novo blend. Assenti. Talvez. Sabia que a câmera tinha capturado, mas o risco ainda estava lá. Um passo mais e eu poderia acabar com isso. Levantei da mesa, as mãos firmes agora, apesar da batida no peito. O chá ficou intocado na minha frente. Valéria me observou de perto, o sorriso sumido. Papai olhou do celular, confuso. A vovó sabia de tudo, eu disse. A voz clara. Ela deixou um caderno e amostras. Ela sabia o que estava acontecendo. O rosto de Valéria ficou pálido. Papai congelou. Ariadne, do que você está falando? Peguei meu celular e abri o app que Marco tinha configurado. A transmissão ao vivo da câmera da cozinha apareceu. Virei a tela para eles. Olhem isso. O vídeo mostrava Valéria no balcão mais cedo, o frasco na mão dela, o pó branco caindo no bule. Estava claro o suficiente. O ângulo pegou os movimentos perfeitamente. O fôlego de Valéria parou. Papai encarou a tela, a cor sumindo do rosto. Valéria deu um passo para trás. Isso não é. Eu não. Rodrigo, diga a ela que não é o que parece. Papai não falou. Só continuou olhando para o vídeo, a boca aberta. Continuei. Ela escreveu tudo. Os sintomas, o gosto amargo, o jeito como vocês dois agiram. Ela sabia que vocês queriam a casa, o seguro, tudo. Os olhos de Valéria pularam para papai. Rodrigo, diga alguma coisa. Ele finalmente olhou para mim. Ariadne, eu não sabia. Juro. Valéria riu, um som agudo e em pânico. Ele está mentindo. Ele planejou tudo. Eu só fui junto porque ele me ameaçou. Papai balançou a cabeça. Não, Valéria, pare. Não deixei eles discutirem. Os papéis que vocês me fizeram assinar não eram só procuração. Eram uma diretiva de fim de vida dando a vocês o direito de tomar decisões médicas por mim se eu fosse incapaz. Vocês queriam me declarar inapta, tomar controle e me cortar da herança. Valéria avançou para o celular. Desliga isso. Puxei para trás. Tarde demais. A filmagem já está salva e a polícia está assistindo agora. Naquele momento, as portas da frente e de trás se abriram com força. Oficiais de uniforme invadiram, armas em punho, mãos onde podemos ver. Valéria gritou e caiu no chão, mãos sobre a cabeça. Papai levantou os braços devagar, olhos arregalados. 2 oficiais algemaram Valéria primeiro. Ela continuou gritando. Foi ele. Ele me fez fazer. Papai não resistiu. Só olhou para mim destruído. Ariadne, me desculpa. Não respondi. Elias desceu as escadas correndo, cabelo bagunçado de sono. Parou no último degrau, encarando o caos. O que está acontecendo? Um oficial o segurou de leve. Fique aqui, filho. Elias olhou para mim. Ariadne, o que está acontecendo? Andei até ele. Eles machucaram a vovó. Tentaram me machucar também. O rosto dele se desmanchou. Não, papai. Papai não conseguiu encarar os olhos dele. Os oficiais leram os direitos deles.
Valéria continuava culpando papai, a voz estridente. Papai ficou em silêncio, cabeça baixa. Enquanto levavam eles para fora, Elias segurou meu braço. Eu não sabia. Juro que não sabia de nada. Acreditei nele. Ele tinha sido mantido no escuro exatamente como a vovó quis para proteger ele. A casa encheu de atividade policial, fotos, sacos de evidências, depoimentos. Marco chegou mais tarde, coordenando com os detetives. Ele me deu um aceno pequeno. Você fez bem. Eu não me senti bem. Me senti vazia. Eles levaram papai e Valéria embora. Elias sentou comigo no sofá enquanto os oficiais trabalhavam. Ele chorou quieto. Segurei a mão dele. Quando o último oficial saiu, a casa ficou silenciosa de novo. Elias olhou para mim. O que acontece agora? Respirei fundo. Vamos superar juntos. Mas não posso ficar aqui mais. Ele assentiu. Entendo. Arrumei uma mala aquela noite. Saí de casa na manhã seguinte. Não olhei para trás. Meses depois, a sala do tribunal em São Paulo parecia mais fria que o cemitério onde enterramos a vovó. A voz do juiz ecoou pela sala enquanto lia a sentença. Rodrigo Navarro recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional por seu papel como orquestrador principal. Valéria recebeu uma sentença reduzida devido a menos evidência direta e sua cooperação com a investigação. As acusações centravam em causar dano levando à morte da vovó e conspiração para me machucar. A sala do tribunal estava quieta, exceto pelos soluços suaves de alguns parentes no fundo. Elias sentou ao meu lado, segurando minha mão com força. Ele não tinha falado muito desde a prisão. Olhei para papai uma última vez enquanto o levavam. Ele não olhou para trás. Valéria olhou por cima do ombro, os olhos vermelhos, mas eu me virei. Não havia mais nada a dizer. Depois da audiência, Elias e eu saímos juntos. A chuva tinha parado, deixando o céu cinza e pesado. Ele parou nos degraus do tribunal. Ariadne, me desculpa. Eu devia ter visto. Você não sabia, eu disse. Nenhum de nós sabia. A vovó protegeu nós dois. Ele assentiu devagar. E agora? Agora respirei fundo. Estou me mudando para Curitiba. Preciso de espaço. Vou ficar com a casa da vovó, mas não posso morar lá mais. Não com tudo o que aconteceu. Ele olhou para baixo. Podemos ainda conversar? Não todo dia, mas às vezes. Hesitei, depois assenti. Contato mínimo, sem visitas. Mas sim, podemos conversar. Você é meu irmão. Isso não muda. Ele me abraçou apertado. Obrigado. Dirigi até a casa da vovó aquela tarde. As chaves pareciam pesadas na minha mão. Andei pelos cômodos, tocando os móveis que ela amava, a chaleira no fogão, os álbuns de fotos na prateleira. A casa estava quieta, mas não parecia vazia. Parecia um lugar que precisava de propósito de novo. Decidi transformar em um refúgio seguro para mulheres escapando de abuso doméstico. Trabalhei com organizações locais para montar quartos para estadias curtas, espaço de aconselhamento na sala de estar, um jardim nos fundos onde elas poderiam sentar e respirar. Usei parte da herança para financiar. A vovó teria querido isso. Ela sempre disse que a casa era para abrigar pessoas, não só guardar memórias. Me mudei para Curitiba algumas semanas depois. Encontrei um apartamento pequeno perto do rio. Era simples, quieto. Comecei um novo emprego numa organização sem fins lucrativos, ajudando com planejamento financeiro para famílias em crise. Cada dia parecia um pouco mais fácil que o anterior. Não falo com papai nem com Valéria. O tribunal ordenou sem contato e eu não lutei. Elias liga às vezes. Conversas curtas sobre a vida dele, o trabalho, nada profundo. Somos cuidadosos. Estamos tentando. Ainda penso na vovó todo dia. Ela lutou em silêncio para nos proteger. Ela deixou as pistas, o caderno, o pendrive, porque acreditava que eu encontraria. Ela estava certa. A ganância pode destruir uma família. Pode transformar pessoas que você ama em estranhos. Mas a verdade sempre encontra um jeito de sair, mesmo quando dói mais. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora para proteger a si mesmo, honrar aqueles que lutaram por você e construir algo melhor com os pedaços que sobraram. Mantenho a chaleira da vovó na minha prateleira. Ela me lembra que algumas coisas valem salvar e algumas coisas valem deixar ir.